Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui para meditarmos a palavra de Deus. Hoje vamos meditar Lucas capítulo 10, versículo 21 a 24. Convido você a enviar essa meditação de hoje para muitas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Diga aqui nos comentários o que tocou em você essa palavra. Diga amém, diga alguma palavra, mas principalmente compartilhe, porque muita gente está precisando. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem e os ouvidos que vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Gente, essa palavra é tão bonita, né? Jesus está exultando no Espírito Santo, porque Deus escondeu essas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelou aos pequeninos. Em outras palavras, as pessoas sábias em relação ao mundo muitas vezes não abrem o coração para Deus. E Jesus nessa palavra mostra que somente os corações humildes se abrem para a palavra. Sem dúvida alguma, irmão e irmã, quando alguém fecha o coração para a palavra de Deus, isso tem a ver com orgulho. Porque veja, se o meu coração não se abre à palavra de Deus, é porque eu acho que eu sei mais do que Deus. Isso é a maior arrogância que tem. Você concorda comigo ou não? Então veja, se eu fecho o coração para Deus, por exemplo, eu leio a palavra, não concordo com a Bíblia, não gosto disso, não gosto daquilo, não concordo com o que Deus, não gosto de Deus, não concordo com Deus. Veja, uma pessoa que não abre o coração para Deus, uma pessoa que não abre o coração para a palavra, é porque ela se acha melhor, se acha maior. Veja, isso é um orgulho gigantesco. Por isso eu peço agora, abra sua Bíblia comigo. E quando eu peço para você abrir a Bíblia, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 21 a 22. Romanos capítulo 1, 21 a 22. Porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Olha que interessante. A pessoa conheceu Deus, mas não glorificou a Deus. Ela conheceu Deus, mas não lhe deu graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Então a pessoa conheceu a Deus, ela conheceu a palavra de Deus, mas preferiu ficar com os seus pensamentos. Gente, isso é um retrato do mundo atual. A pessoa até conhece a palavra, ela se depara com o livro sagrado, ela se depara com a pregação do evangelho, mas ela diz, não, eu não vou glorificar a Deus, eu não vou servir a Deus, eu prefiro ficar nos meus pensamentos, eu prefiro ficar com as minhas filosofias. Versículo 22, pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Veja, o coração extraviaram-se em seus vãos pensamentos. Isso aqui é importante destacar. Vãos pensamentos. Extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato, pretendendo-se sábios, tornaram-se estúpidos. Isso é triste. Abra agora a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 3 a 4. 2 Coríntios 4, de 3 a 4. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto de que não percebem a luz do evangelho. Gente, olha que interessante. Os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou. Então muitas inteligências foram obcecadas. Muitas inteligências estão obscurecidas pelo Deus deste mundo. E quem é o Deus deste mundo? Só ir lá em 1 João capítulo 5, versículo 19. O Deus deste mundo é o diabo. O mundo todo jaz sob o poder do maligno. Onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja, mentes obcecadas, e então elas não percebem a luz do evangelho. Gente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Olha, meu Deus. Por que muita gente não aceita o Evangelho? Porque ele é carnal. E para ele as coisas de Deus são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Você só vai conhecer as coisas de Deus através do Espírito Santo. Tem muita gente que ainda está na carne. Tem muita gente que ainda está na carne. Eu peço que você nunca feche o teu coração para Jesus.
Coloque aqui nos comentários. Eu nunca vou fechar o meu coração para Jesus. Nunca. Isso seria orgulho da sua parte. Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente precisa ouvir essa palavra, meditar essa palavra hoje. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.